Graças a paz, irmãos. É estranho que eu já subo nos púlpitos há mais de 20 anos. Já lecionei em tudo, em algumas academias bíblicas. Mas sempre que fico à frente, fico um pouquinho nervoso, né? Até mesmo nos debates, que é uma coisa que eu sempre faço no princípio, por causa do peso da responsabilidade, né? Yeah. Então nós estaremos aqui a falar, não sei se terá como projetar. Nós estaremos aqui a falar de forma. Nós estaremos aqui a abordar sobre a depravação total, uma análise comparativa das diferentes tradições cristãs, não é? E eu gostaria só de fazer aqui uma nota para que os irmãos posteriormente pesquisassem mais sobre isso, é que a depravação total é um capítulo soteriológico muito abordado pela Igreja do Ocidente. A Igreja do Oriente, a ortodoxa, ele tem uma visão diferente com relação a esse aspecto. Eles defendem mais o pecado ancestral, não é? Que é a visão segundo a qual a queda de Adão, o homem apenas herda as consequências da desobediência de Adão e não a culpa do pecado de Adão. Uma forma inversa entre o SP e o CV, que é substituição penal e Cristo Victor. Não sei se os irmãos já ouviram falar também desses aspectos, onde Cristo, na substituição penal, ele herda a culpa, e no Cristo Victor, Cristo não herda a culpa, né? Então é mais ou menos essas duas visões. Assim também nesse aspecto dessa doutrina soteriológica, os orientais, os ortodoxos, eles dizem que não houve a herança da culpa, o ser humano herdou apenas a consequência, né? E depois nós vamos ter umas outras visões dentro da própria, como eu diria, da própria cosmogonia ou da teologia da salvação, que nem o nosso ponto aqui vamos diretamente, amém? Então nós vamos falar sobre alguns pontos, nós vamos falar sobre a definição e delimitação e o que é a depravação total, quais são os fundamentos cristorísticos, tanto no Novo Testamento, no Antigo Testamento, como no Novo Testamento. Vamos falar um pouquinho sobre aquele que foi o arquiteto doutrinal, não é? Daquilo que no livro número 2 das Institutas da Cristã, e no capítulo número 3 do Canônico de Dort, que é a depravação total, tanto fazem Agostinho e também na Idade Média. Vamos falar também sobre qual é a perspectiva dos reformadores, tanto Lutero como Calvino, na perspectiva anglicana dos 39 artigos. Vamos falar no arminianismo, vamos falar sobre Jacob Armínio e Wesley. Vamos fazer apenas algumas citações, porque o nosso objetivo é só apresentar qual é a ideia que eles tinham, não nos envolvermos nos debates, porque eu acredito que esses aspectos que vamos aqui a falar, os nossos debatidores não terão como fugir de não abordarem de forma mais detalhada. Por isso é que as questões mais picantes preparem mesmo para os debatidores, amém, irmãos? Porque eu não estou como debatidor. Vamos falar também sobre os pontos convergentes e os pontos divergentes e temos a conclusão. A depravação total, em português, ela resulta do latim, não é? Que no latim tem que ver com depravatio totalis, que é a afirmação segundo a qual a corrupção resultante da queda de Adão, ela causou a
ele não é capaz de voltar-se para Deus para a salvação. Amém? E o que a depravação entre linhas afirma? Que a corrupção abrange todas as faculdades, que nenhuma área da alma tem a graça, a incapacidade espiritual para a salvação. E o que ela não afirma? Que cada pessoa é tão má quanto poderia ser, que as boas ações civis são impossíveis, e na citação das Institutas do livro 2, são muitas coisas lá, do capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, você vai começar a compreender que Calvino a abordar sobre alguns feitos, como no que diz respeito à ciência, à arquitetura, à pintura, atribuir que não é impossível que homens maus, que homens depravados tenham essas ações, ou façam essas coisas, essas belas artes, e que a imagem de Deus, e que ela também não afirma que a imagem de Deus foi totalmente apagada. Note que a não afirmação, estou a falar de forma muito geral, amém? Porque nós encontramos dentro de alguns que defendem os princípios da depravação total, exatamente essa ideia. Vamos falar lá para frente quem são os tais que defendem. E assim nós temos em Gênesis 6:5, que é um texto pré-diluviano, não é? Pré-diluviano, que diz o seguinte, que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era somente má continuamente. Nós sabemos o contexto, que era o contexto da perversidade dos homens naquele período em que Deus havia anunciado o dilúvio. Por conta disso, ele diz que não contenderá mais o meu espírito para com o homem. E no Salmos 14 e no Salmo 53 diz que não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E em Jeremias 17:9 diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Então nós temos aqui, e nós temos em Mateus Jesus a falar que é do coração onde procedem todos os males, é do coração onde sai o adultério, a fornicação. Então, para dizer que o coração do ímpio, do pecador, ele é mau. Ele lá para frente, para não fugir, para não pular, o coração, e Jeremias, há cerca de 400 anos atrás da citação de Jesus, já havia dizendo que o coração é enganoso mais do que todas as coisas. E muitos de nós somos provas do quão enganoso é o coração. E nós temos também em Isaías 53, no versículo 6, que diz que todos nós nos desviamos como ovelhas, cada um se voltou para o seu próprio caminho. Também sabemos o contexto de Isaías. Estamos a falar de um contexto de um Israel teocrático. Já estamos a falar de um contexto pós-leis mosaicas, já existia a lei mosaica. E nós conseguimos perceber em Isaías e em todo o Velho Testamento essa ação dos Israel, que por um lado seguiam a lei, por outro lado e andavam contra a lei. E Isaías tenta demonstrar aqui que todos nos desviamos como ovelhas e cada um se voltou para o seu próprio caminho. E em Isaías 64 diz: todas nossas justiças são como trapos de imundícia. O que é que nos chama a atenção nesse texto? Nesse texto chama a atenção que essas justiças que são consideradas como trapos de imundícia não eram justiças resultantes da lei ou da constituição jurídica secular dos israelitas, mas antes justiça resultante da lei da constituição teocrática, ou seja, é que eles procuravam refugiar-se na obediência das obras da lei, não é? E a Escritura está a dizer que até essas obras que eram feitas resultantes da obediência da lei, por conta dos seus maus corações, eram considerados como trapos imundos. E nós temos a célebre frase de Romanos 10:11, que diz, que parafraseando o Isaías, os Salmos 14 e o Salmo 53, que não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. E é uma palavra, fizei,
que é uma condição constitutiva e não circunstancial que nós encontramos em Éfeso 2:3, que é que por natureza, Paulo a falar aos irmãos de Éfeso antes da sua conversão, diz que por natureza eram filhos da ira. Não é uma coisa circunstancial, é uma coisa constitutiva. Ou seja, eles, independentemente do que eles podiam fazer, eles eram filhos da ira. Amém? E o versículo 1 diz que eles estavam, e há uma palavra muito forte, defemista, que o autor aqui usa, que é a palavra mortos. Amém? Para mostrar o estado em que os homens estão sem Cristo. Os muçulmanos dizem que Jesus estava desmaiado, não morreu. Amém? E nós vemos Paulo aqui a usar o termo muito mais pesado, que é o termo morto. Amém? Estavam mortos em delitos e em pecados. E nós estamos aqui a falar de uma condição ontológica. Após a morte de Adão, após a queda de Adão, o homem é isso. O homem encontra-se nessa condição ontológica. Amém? Que é da separação. Amém? Da separação do homem e Deus. E Romanos 8:7 diz que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. E todos aqueles homens, todos aqueles seres sem Cristo, sem essa renovação, eles estão continuamente inclinados para a carne. E isso faz, e essa atitude e essa ação é inimizade contra Deus. Amém? Há uma citação que nós falávamos muito nos inícios de 2000. Nós dizíamos assim que o homem não é pecador porque peca, mas peca por ser pecador. E De Carson também faz a mesma confirmação. Ele diz assim que o ser humano não peca depois se corrompe. Ele peca porque é corrompido. Então, nós temos aqui a ideia clara que, então, é natural, é normal, como diz Calvino, é natural que o homem peque, porque faz parte da sua característica ontológica. Amém? Estamos a falar dos que não estão em Cristo. Nós hoje somos renovados e temos tudo para nós não pecarmos. Como disse Agostinho, e nós temos agora o Agostinho, que é conhecido como o arquiteto doutrinal. Eu vou cá fazer algumas citações de Agostinho, que de forma muito resumida transmitem aquilo que posteriormente foi sistematizado ou foi denominado de depravação total. Nós falamos que depravação total é a corrupção do intelecto, é a corrupção do afeto, torna o ser humano incapaz de voltar-se para Deus para ser salvo, sem a graça. E Agostinho diz assim: a vontade humana sem a graça não é livre, mas é escrava do pecado. Numa outra citação, o homem por sua própria força não pode deixar de pecar. Isso foram nas duas cartas contra o debate contra Pelágio. Dizem assim: a massa inteira da humanidade está condenada, só a misericórdia de Deus liberta alguns. O livre-arbítrio não foi destruído pelo pecado, mas está debilitado, que só pode ser curado pela graça de Deus. E aqui vem a célebre frase de não posso não pecar, que o ser humano sem Cristo, ele tem uma incapacidade, e essa incapacidade é de não pecar. Percebe? Ou seja, o ser humano não é capaz de não pecar, ele é incapaz de não pecar.
Ou seja, a própria natureza o vai sempre levar a uma vida de pecado, a uma vida em desacordo com aquilo que Deus ordena. E Agostinho diz que Adão, no Éden, ela tinha a possibilidade de não pecar. Após a queda, o homem é incapaz de não pecar. Amém? Então, daí que nós nos estranhamos com isso. Com certas nuances diferentes com relação a esse aspecto em Agostinho, nós temos alguns pais escolásticos que também demonstram sobre essa questão que estamos aqui a abordar. Por exemplo, Tomás de Aquino diz que o homem, abandonado à sua natureza, não pode evitar o pecado mortal. John Duns Scott, que era um sacerdote, um teólogo e um filósofo escocês da Idade Média, diz o seguinte: pelas suas próprias forças naturais, o homem pode querer o bem moral e amar a Deus sobre todas as coisas como um bem supremo, embora precise da graça infusora para que esse ato seja de valor meritório para a vida eterna. Amém? E nós vemos, e Pedro Lombardo, que foi aquele que é conhecido como um dos pais, diz assim: antes do pecado, o homem podia não pecar, mas depois do pecado, o livre-arbítrio foi enfraquecido e tornado incapaz de fazer o bem sem a graça preveniente e cooperante. O meu foco aqui é ver que a depravação total, ela está muito ligada com a dependência da graça de Deus, com a dependência da ação do Espírito Santo para que a pessoa se salve. Pese embora em várias perspectivas, com várias nuances, todos eles acabam concordando que o homem, por si só, por mais vontade que tenha, por mais desejo que tenha, sem a graça de Deus cooperante, ele não alcança esse meio. E Agostinho de Hipona, numa das suas citações, assim: toda a massa da natureza humana caiu sob a justa condenação em Adão. Nenhum só indivíduo dessa massa seria libertado do devido castigo se a graça imerecida não o resgatasse. E Martinho Lutero, estamos aqui a falar, vamos aqui citar dois reformadores, Martinho Lutero e João Calvino. Pese embora Martinho Lutero não tenha utilizado o termo depravação total como uma fórmula sistemática, defendeu vigorosamente a ideia em suas obras mais importantes sobre o assunto. Há uma obra dele que ele fala sobre a servidão da vontade. Pese embora ele não tenha usado o termo depravação total, como outros não usaram, mas nós conseguimos ver, em suas obras, a ideia do que está por trás da depravação total, que o homem é pecador, que o homem é, e que sem a graça de Deus não poderia, nem tem capacidade de alcançar a salvação. Nesse sentido, ele diz o seguinte: o livre-arbítrio, sem a graça de Deus, não é livre de modo algum, mas é prisioneiro permanente e o escravo do mal, uma vez que não pode voltar-se para o bem. Se cremos que Cristo redimiu os seres humanos com seu sangue, somos obrigados a confessar que o ser humano inteiro estava perdido. Caso contrário, tornaríamos Cristo supérfluo ou redentor apenas da parte baixa da humanidade, o que seria blasfêmia e sacrilégio. Não me deram tempo, é melhor eu controlar aqui o tempo. Ok. Assim nós temos nas institutas da religião cristã, logo no primeiro capítulo, o seguinte: algumas citações só que eu tirei para tirar aquilo tudo, né? É muita coisa. Diz assim: a natureza humana está corrompida em todo o seu âmbito, nada resta incorrupto. Pela queda e defecção de Adão, todo o gênero humano ficou sujeito à maldição e decaiu da condição
de origem. E nós podemos depender desse capítulo 1 e do capítulo 2, do capítulo 3, não vou dizer que eu li todos os capítulos, amém? E nós podemos depender que, para Calvino, depravação total é diferente de depravação absoluta no sentido... Ok. E também temos a outra situação que a depravação está na própria natureza, entretanto, não pertence à natureza como tal. Ou seja, não é algo que pertence, é a própria natureza do ser humano. E depois continua, a corrupção hereditária se estende em todas as faculdades da alma. Na perspectiva anglicana, nós temos os 39 artigos, não é? Onde o artigo 9 fala sobre o pecado original e o artigo 10 fala sobre o livre-arbítrio. Né? Diz assim, o pecado original não consiste na imitação de Adão, como vãmente pregado pelos pelagianos. É, porém, a falta e corrupção da natureza de todo homem, gerado naturalmente da semente de Adão, pelas quais o homem dista muitíssimo da retidão original e da sua própria natureza inclinada ao mal. O artigo 10 diz, a condição do homem depois da queda de Adão é tal que ele não pode converter-se e preparar-se a si mesmo por sua própria força natural e boas obras, para a fé e inovação a Deus. Portanto, não temos o poder de fazer boas obras agradáveis e aceitáveis a Deus sem a graça de Deus por Cristo. Novamente vemos aqui que o ser humano necessita da graça de Deus para fazer as boas obras e precisa da graça de Deus para a salvação. E nós temos o Jacob Armínio, não é? Jacob Armínio não negava a depravação total, antes ele a afirmava com vigor. É só nós lermos alguns sermões, algumas posições dele em uma das suas obras, acho que é no volume 1 ou no volume 2 sobre esse aspecto. Diz assim, todo homem nascido de Adão são pecadores pela natureza. A vontade está completamente escravizada ao pecado. Depois ele diz, graça preveniente, que provavelmente também vai se discutir aqui com mais profundidade, é uma dádiva universal de Deus que restaura a capacidade de resposta. Ou seja, o ser humano, nessa perspectiva, depende de um elemento para que ele dê a resposta para a salvação, que dê a resposta para o Evangelho. E posteriormente também temos que em seu estado pecaminoso e caído, o homem não é capaz de, e por si mesmo, quer seja pensar, querer, fazer o que é de fato bom. Mas é necessário que seja regenerado, renovado em seu intelecto, afeições ou vontade e em todas as suas atribuições por Deus em Cristo, através do Espírito Santo. Nesse estado livre, a vontade do homem para com o verdadeiro bem não está apenas ferida, aleijada, enferma, curvada e enfraquecida, mas também aprisionada, destruída e perdida. E os seus poderes não estão apenas debilitados e inúteis, a menos que sejam assistidos pela graça, mas não tem poder algum, exceto aqueles que são excitados pela graça divina. Novamente vemos Armínio atribuir a graça divina, Armínio afirmar que o homem é de facto depravado nesses aspectos que nós aqui já citamos a posteriori. Na sua obra, no volume 1, na Declaração dos Sentimentos, na secção 9, ele diz assim, atribui a graça ao início, a continuidade e a consumação de todo o bem, a tal ponto que nem mesmo um homem
Exato, sim, sim. A tal ponto que nem mesmo um homem regenerado pode conceber, querer ou fazer qualquer bem, nem resistir a qualquer tentação do mal, sem esta graça preveniente, despertadora, continuada e cooperante. Por sua vez, nós temos o pai do arminianismo, o wesleyano, John Wesley, que na mesma linhagem também defendia E na mesma perspectiva nós temos também John Dwyer a falar sobre a questão da depravação total. Ele diz assim: a humanidade é corrompida e pervertida em cada faculdade da alma. O homem natural é um ateu prático, adorador de ídolos, como o orgulho e o amor ao mundo. E em suma ele assume que o pecado original é a condição universal sem exceção. E que sem a graça ninguém busca a Deus. Por natureza estás completamente corrompido. Por graça serás completamente renovado. Perspectiva luterana. Na perspectiva luterana, nós nos consubstanciamos na Confissão de Augsburgo de 530 e na Fórmula de Concórdia. No artigo 2, de forma muito resumida, diz que o homem nasce sem o temor de Deus, sem a confiança em Deus. E que esse estado do homem é uma enfermidade ou um vício de origem é verdadeiramente pecado. A condenação e a morte eterna aos não regenerados. E na fórmula de concórdia, nós temos que o homem não possui o menor resquício da força espiritual sem Deus, que era uma controvérsia que existia entre os luteranos. E enfatiza a graça monergista na conversão, pese embora que ele resista a alguns outros aspectos da perspectiva calvinista. Na perspectiva da católica romana, nós temos o catecismo. Temos que recuar um pouquinho. Sim, temos o Concílio de Trento, não é? O Concílio de Trento foi um concílio considerado um concílio de contra-reforma, e nesse concílio resultou diversos documentos, resultou diversas definições, dentre as quais nós temos várias secções. Para quem quiser ler esses documentos aqui, pode pesquisar tanto na página oficial do Vaticano, como também na enciclopédia de Neo Advento, que é uma enciclopédia online católica, onde podemos encontrar esses e outros documentos para lermos. Tem lá documentos, inclusive, encontramos vários documentos dos pais da igreja, também tem lá, e também, basicamente, a doutrina toda católica, podemos encontrar também na Neo Advento, que é uma enciclopédia online. E esse concílio, ele afirmou a gravidade do pecado original e a necessidade da graça, mas rejeitou firmemente a visão de que a natureza humana foi completamente corrompida, ou que o livre-arbítrio foi destruído. E nós temos na secção 5, no capítulo 2, o seguinte: se alguém afirmar que o pecado de Adão prejudicou apenas a ele mesmo e não a sua descendência, e que a santidade que recebeu de Deus e a justiça com que perdeu, a perdeu para si mesmo, não incluindo nós todos, o que marcado ele com a culpa da sua concupiscência. Eu uso óculos, não sei porque estou a me esforçar. Sim, por favor. Ok. Ou que marcado ele com a culpa da sua desobediência,
apenas repassou a morte e penas corporais de todo o gênero humano, e não o pecado, que é a morte da alma, seja excomungado, não é? E lá, depois, nessa secção, ela acrescenta mais outros aspectos aí, que os irmãos depois podem pesquisar. No capítulo 3, não falei do capítulo 1, porque não tinha coisa muito correlacionada ao que nós queremos abordar aqui. No capítulo 3 diz, se alguém afirmar que este pecado de Adão, que é o único em sua origem, e transfundido em todos pela propagação, e transfundido a todos pela propagação, e não por imitação, que era a defesa basicamente de Pelágio, e se faz próprio de cada um, o que se pode retirar pelas forças da natureza humana ou por outro meio, que não seja pelo mérito de Jesus Cristo, nosso Senhor, único mediador, e que nos reconciliou com Deus por meio da sua paixão, e por meio da sua paixão fez para nós justiça, santificação e redenção, e nega o próprio mérito de Cristo. Ou seja, para o capítulo 3 do Concílio do Vaticano, ele assume que qualquer pessoa que, primeiro, não assuma que o pecado de Adão não é algo que nós fizemos por imitação, mas fizemos porque herdamos, e que ainda que nós, por nossa própria força, nós estamos a falar de alguém que são sinergistas puros, amém? E que nós, que por nossa própria força, poderíamos, por nosso próprio mérito, alcançar o favor, a misericórdia, e não pela ação pela santificação, redenção de Cristo, ele está a negar o próprio mérito de Jesus Cristo. Ou seja, nessa secção, nesse capítulo, temos que ler outros capítulos, nesse capítulo em específico, para todos aqueles que atribuem alguma meritocracia à ação humana, no entendimento dos que participaram no concílio, é negar o próprio mérito de Cristo. E nós temos o Catecismo Católico, não é? Que é um documento pós-Concílio de Vaticano II, não é? Que é um concílio que nós sabemos que é um concílio ecumênico, né? É muito interessante que no ponto 817 e no ponto 818 já há uma linguagem muito diferente dos católicos em relação a outros grupos cristãos que anteriormente, pese embora de forma muito astuta, eles rejeitam que esses grupos sejam igreja. Eles dizem que eles usam termos outras comunidades eclesiásticas. Podem ler também esses capítulos que eu estou aqui a explicar no Catecismo da Igreja Católica. E nós temos no Catecismo do número 18 ao número 420, acho que está na primeira secção, na segunda secção, onde ele diz o seguinte: como consequência do pecado original, a natureza humana ficou enfraquecida nas suas forças e sujeita à ignorância, ao sofrimento e ao domínio da morte, inclinada para o pecado. No 419 diz: afirmamos, pois, com o concílio de Trento, aquele que nós lemos anteriormente, que o pecado original é transmitido com a natureza humana, não por imitação, mas por propagação, e que assim é o próprio de cada um. No 420 diz: a vitória alcançada por Cristo sobre o pecado trouxe-nos bens superiores àqueles que o pecado nos tinha tirado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém? Leiam também do 600 até os 720, né? Não citei aqui, também vamos encontrar algumas citações correlacionadas àquilo que nós estamos aqui a abordar. E nós temos aqui outra citação que se alguém nega que Adão, ao transgredir o mandamento de Deus no paraíso,
perdeu imediatamente a santidade e a justiça em que fora constituído e incorreu na ira e indignação de Deus, e que pelo pecado de Adão, segundo o corpo e a alma, foi mudado para pior, seja anátema. Ou seja, segundo o pecado de Adão, segundo o Concílio de Trento, que o homem foi mudado para pior. E nós temos aqui o quadro comparativo de forma muito lacônica sobre as 5 tradições que nós aqui citamos, não é? Nós temos a perspectiva reformada, onde defende a corrupção total, a vontade incapaz, a graça irresistível, a eleição incondicional e a predestinação, que vão se espalhar daqui a pouco, né? E temos também a luterana, que fala sobre a vontade em servidão, fala sobre a graça monergista, que resiste à dupla predestinação. E temos a outra posição, que é a anglicana, que defende a corrupção real, que é basicamente a posição agostiniana, e também nós encontramos alguma convergência em alguns aspectos com a ala calvinista e a ala da alta igreja. Temos a arminiana, que defende também a depravação total, é afirmada, a graça é preveniente, universal e restaura a responsabilidade. E temos a versão católica, que diz que a natureza foi ferida, não destruída, que é uma posição sinergista e que também defende que a graça é necessária, mas vontade coopera. Nós temos alguns pontos de convergências e de divergências. Todas essas tradições que nós aqui citamos, não tínhamos que citar, são mais de 300 e tais, citamos algumas, elas defendem sobre a universalidade do pecado. E elas todas, em unânimes, rejeitam o pelagianismo. Pensa, embora algumas parecem ser mais um semi, mas rejeitam o pelagianismo. E a transmissão de Adão, do pecado, que o pecado não foi imitado, ou ainda que nós não herdamos só a consequência, como nós falamos na perspectiva da Igreja Ortodoxa, do pecado ancestral ou do pecado original, mas a transmissão adâmica, ela é real. E que todos também, como nós lemos, independentemente das suas nuances, concordam que existe necessidade absoluta da graça de Deus para isso. E que também que há corrupção em todas as suas faculdades. Amém? Pese embora que para algumas essa corrupção causou morte, para os outros essa corrupção apenas causou ferida, não é? Mas todos eles assumem que há uma corrupção total das suas faculdades. Até quem dizer o contrário será excomungado. Amém? Ou seja, anátema. E a concupiscência é persistente. Na Declaração Conjunta da Doutrina da Justificação de 1999, entre luteranos e os católicos, disseram o seguinte: junto confessamos, somente pela graça e pela fé na obra salvífica de Cristo, e não por qualquer mérito nosso, somos aceitos por Deus e recebemos o Espírito Santo, que renova os nossos corações, equipando-nos e convidando-nos para a boa obra. Isso não é um documento pequeno, é um documento também muito extenso. E nós temos algumas divergências persistentes. No que diz o grau de incapacidade dos homens para isso, nós temos uma visão dos reformados e luteranos e luteranos que defendem total, radical. E na católica, como nós já falamos anteriormente, ele entende que é parcial e ferida. E temos, na perspectiva do arminianismo, total, mas com a graça preveniente. E temos também aqui a natureza da graça, que segundo Calvino e Lutero é irresistível, ou seja, é monergista. E da parte dos católicos e arminianos é cooperativa ou
sinergista, não é? Essa questão do sinergismo tem que ser muito bem trabalhado, porque a perspectiva arminiana de sinergismo não é a mesma perspectiva católica de sinergismo. Então deve-se trabalhar muito bem nesse aspecto. Mas, embora também existem, eu já ouvi alguns calvinistas defendem um mesosinergismo, né? Não um sinergismo absoluto. E também temos a predestinação, que do ponto de vista do João Calvino defende a dupla predestinação, luterano, armínio e católico, a rejeição da reprovação. E temos a graça preveniente, que para Calvino é dada apenas aos eleitos, não, e para o Armínio ele universal para todos, e para os católicos necessária, mas não resistível. E então, de conclusão, o que nos une em torno da graça. Primeiro, nenhuma tradição cristã séria daqui do rito do Ocidente, não é? Ou do rito latino, como alguns gostam de chamar, mas defende que nenhuma tradição cristã séria nega a realidade do pecado original e da corrupção humana. Amém? Ou seja, pode aparecer algum grupo dentro do cristianismo, mas por isso é que usou o termo séria, né? Vão aparecer alguns que vão negar, mas nenhuma séria nega a realidade do pecado original e da corrupção humana. Todas concordam, a salvação é impossível sem a graça de Deus, rejeição unânime ao pelagianismo. Saiu? Por favor. Deixa-me só avançar. Não, eu queria só avançar para a última. Não, vou só já fazer aqui para terminar. Ok. Ok. Elas defendem que a depravação total não é primeiramente uma afirmação sobre o ser humano, mas sobre Deus, sobre a soberania de sua graça. E também as divergências sobre o grau, o mecanismo da graça são reais, mas não obscurecem o consenso fundamental. Ou seja, assumimos que de facto há algumas divergências sobre o grau e o mecanismo da graça, né? Essas são reais e vão discutir agora, vão ver que é mesmo real, mas não obscurecem o consenso fundamental, que todos necessitamos da graça e da ação do Espírito Santo para alcançarmos a salvação. E o consenso teológico é a base para o diálogo ecumênico genuíno e a teologia comparada honesta. Quer dizer, o que nós estamos aqui a fazer o debate é um passo, né, para nós encontrarmos alguns aspectos convergentes que talvez de uma percepção que se tem de um lado errada e do outro lado errado, né? Normalmente nós, quando estamos de um lado, temos a tendência só de estudar mais aquele lado, e a nossa nunca, dificilmente alguns se dão um trabalho de também entender com base às fontes primárias do outro lado, né? E às vezes cria-se o espantalho de que não, você defende isso, mas com base em quê? Consubstanciado em quê? Nunca leram às vezes os documentos primários daquela tradição, né? Daí que eu gosto de ouvir sobre o Cristo Victor, tá bem, quem ensina sobre isso? É o reverendo X, tá bem, vou ler a partir dele para ver o que ele de facto ensina, para depois não criarmos espantalhos, porque eu a retransmitir a ideia de uma determinada pessoa, posso não transmiti-la com a clareza e com a profundidade da mesma pessoa, e aí criamos o chamado espantalho. Assim sendo, a doutrina do pecado original é um modo de afirmar a graça. Quando tomamos sério o pecado, tomamos a sério a graça. Amém? Então eu termino a minha apresentação por aqui.